Boa noite. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a nossa banca do trabalho de conclusão de curso, o nosso orientador, o professor Tiago, e as professoras, a professora Marília, a professora Nayara, e apresentar o nosso tema, que é polissacarídeos naturais como abordagem terapêutica experimental no trato gastrointestinal, uma revisão sistemática. E os discentes, que sou eu, Marina Santos Mariano, o Alcione Barbosa Viana Filho e a Yama Vitoriano Lima. Inicialmente, os produtos naturais e seus derivados representam uma fonte inestimável de biomoléculas com propriedades farmacológicas que contribuem significativamente para descobertas e rastreamentos de novos medicamentos. Os polissacarídeos são polímeros complexos, heterogêneos, de alto peso molecular e carga negativa, formada por unidades repetidas de disacarídeos, estando presentes em tecidos extracelulares de uma vastidão de organismos vivos, dentre eles, plantas superiores e algas. Eles são reconhecidos pelo grande número de atividades biológicas, incluindo propriedades anticoagulantes, antivirais, antitrombóticas, ação antiproliferativas, imunoestimuladoras, antitumorais, anti-inflamatórias, antinociceptivas, antioxidantes, gastroprotetoras e antidiarreicas. Por oferecerem vantagens, né, de segurança, alta eficácia terapêutica, não apresentarem toxicidade, serem de baixo custo, fácil acesso, boa biocompatibilidade e experiência ancestral, os polissacarídeos naturais vêm mostrando grande potencial para serem utilizados como novas alternativas terapêuticas no tratamento de doenças gastrointestinais. Por não serem absorvidos pela mucosa do trato gastrointestinal, permanecem nela por um longo período sem produzirem efeitos sistêmicos, proporcionando vantagens substancial em relação à maioria dos medicamentos convencional que são normalmente utilizados, né? Os distúrbios gastrointestinais são caracterizados por manifestações clínicas que acometem os tecidos e órgãos do trato gastrointestinal, como náuseas, regurgitações, dor abdominal e pirose, originados a partir de uma doença de base. Dentre essas doenças, com maior prevalência mundial, podemos citar a doença do refluxo gastroesofágico no esôfago, a gastrite e úlcera péptica no estômago e a colite ulcerativa e diarreia no intestino. Os tratamentos medicamentosos dos distúrbios gastrointestinais, em geral, os tratamentos medicamentosos são realizados com utilização de inibidores da bomba de prótons, os antagonistas de receptores de H2, os antiácidos, aminosalicilatos, corticosteroides, antibióticos e antagonistas do TNF-alfa. No entanto, essas opções terapêuticas disponíveis estão associadas a efeitos colaterais de atividades variáveis, podendo se estender desde leves a graves. Considerando que os polissacarídeos naturais vem mostrando efeitos gastroprotetores e modulatórios gastrointestinais em uma gama de estudos pré-clínicos,
o desenvolvimento dessas terapêuticas inovadoras, utilizando essas classes de produtos naturais, surge como uma alternativa interessante, com pouco efeito adverso, né? E com capacidade de auxiliar no tratamento desses distúrbios. Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi realizar uma análise sistemática da literatura acerca dos principais efeitos do polissacarídeo natural, dos polissacarídeos naturais extraídos de plantas e algas, em modelos experimentais de doenças gastrointestinais. Sobre a metodologia, esse estudo trata-se de uma revisão sistemática da literatura atual, com abordagem qualitativa, tendo em vista os procedimentos de análise e interpretação dos dados obtidos, realizada através de buscas nas bases de dados, Medline, Cielo, PubMed, utilizando os descritores nas seguintes combinações: goma e dano gástrico, goma e antidiarreia, goma e refluxo gastroesofágico, goma e colite, polissacarídeo sulfatado e dano gástrico, polissacarídeo sulfatado e antidiarreia, polissacarídeo sulfatado e refluxo gastroesofágico, polissacarídeo sulfatado e colite, polissacarídeo e dano gástrico, polissacarídeo e antidiarreia, polissacarídeo e refluxo gastroesofágico e polissacarídeo e colite, todos na língua inglesa. Tal estratégia foi realizada com o intuito de encontrar o maior número possível de publicações adequadas para a revisão. Os artigos incluídos no estudo foram somente os que estavam inclusos na plataforma, sendo considerados artigos, teses e dissertações incluídos e indexados no período entre 2011 e 2021, que tivessem como metodologia principal estudos experimentais pré-clínicos em espectros de atividades in vitro e in vivo, sobre os efeitos polissacarídeos naturais em modelo de distúrbios gastrointestinais. Os demais artigos que não se enquadravam nesses critérios foram excluídos. Para análise pós-recuperação da literatura nas bases de dados, os estudos selecionados passaram por leitura criteriosa dos títulos, dos resumos e, posteriormente, dos artigos na íntegra, chegando à amostra final de 35 trabalhos. Sobre os resultados foram organizados de acordo com ano, autor, espécie de polissacarídeo, modelo experimental utilizado, principais achados e conclusão. Dos 35 trabalhos selecionados, 19 foram de plantas e 16 de algas. Desses 19 que foram referentes a plantas, 3 foram de refluxo gastroesofágico, 1 foi em modelo de gastrite, 3 em modelo de colite e 2 em modelo de diarreia. Enquanto os 16 de algas, 1 foi em modelo de refluxo gastroesofágico, 5 em modelo de refluxo de gastrite e 6 modelo de colite e 4 em modelo de diarreia. Em modelos experimentais da doença do refluxo gastroesofágico, um estudo desenvolvido por Figueiredo 2020 mostrou que o alginato diminuiu parcialmente a inflamação laríngea e melhorou drasticamente a integridade da mucosa gastroesofágica em camundongos, por meio da redução de episódios de refluxo e modificação da bolsa de ácido, que é um termo que se refere à modificação ou deslocamento de uma camada de ácido sobrenadante no topo do conteúdo gástrico, imediatamente abaixo da função gastroesofágica. O mesmo estudo verificou que a goma do cajueiro apresentou resultados superiores, prevenindo completamente a inflamação e o comprometimento da função da barreira mucosa, como consequência do aumento da resistência elétrica e da resistência elétrica transepitelial e da diminuição da permeabilidade da mucosa, que são 2 parâmetros que avaliam a integridade funcional da mucosa.
Essa conclusão ela foi idêntica à obtida por Nicolau, 2019, utilizando a goma do cajueiro no tratamento de biópsias esofágicas humanas e um modelo cirúrgico em camundongos. Um estudo conduzido por Salles, 2020, concluiu que o tratamento de biópsias esofágicas obtidas de pacientes com doença do refluxo esofágico com polissacarídeo extraído da Gracilaria caudata obteve resultado protetor da barreira mucosa esofágica pelo deslocamento da bolsa de ácido, o aumento da barreira epitelial e prevenção da queda da resistência elétrica transepitelial, mantendo a integridade das junções celulares do epitélio que compõem a mucosa. Outro estudo, utilizando uma fórmula espessada de goma de alfarroba, foi ingerido, né? Essa fórmula ela foi ingerida por bebês de 1 a 6 meses de idade, com esses bebês tendo refluxo gastroesofágico. Então, essa fórmula foi administrada durante 2 semanas nesses bebês, e o experimento mostrou que a fórmula foi eficaz na redução da exposição ao ácido esofágico, no número total diário de refluxos visíveis e mensuráveis e sintomas relacionados ao refluxo ácido, aumentando significativamente o peso corporal daquelas crianças que foram alimentadas. Em estudos realizados com a goma do cajueiro, agora em modelo experimental de gastrite, esses resultados mostraram mostraram proteção gastrointestinal pela inibição da inflamação e aumento da quantidade de muco aderente na mucosa em ratos. A atividade anti-inflamatória também foi observada utilizando a Gracilaria birdeyi, e também o seu potencial antioxidante por meio da inibição da peroxidação lipídica. Outras pesquisas verificaram a atividade antioxidante no tratamento com as algas marinhas Gracilia caudata, a Hypneia muciformis, mediada pela ativação da via óxido nítrico, potássio ATP, ASE. No caso, a via é óxido nítrico, potássio ATP. Também foi verificada essa atividade antioxidante por meio do tratamento com a alga Solieira filiformis, causada por um antioxidante secundário com íons ferroso e atividade quelante do radical hidroxila, e também esse efeito antioxidante com tratamento com a alga Caulerpa mexicana, e esse efeito foi associado à ação das prostaglandinas. Em modelos experimentais de colite, o tratamento com polissacarídeo da planta Achimella oleracea protegeu o epitélio do colo e promoveu a manutenção de enterócitos mucosos e células caliciformes produtoras de muco, além de conservar a homeostase do colágeno e aumentar a proliferação celular, resultando na redução da gravidade da colite. O tratamento com a Scutellaria baikalensis, que é também chamado de SP21, atenuou a perda de peso corporal, reduziu o índice da atividade da doença, melhorou o dano patológico no cólon e também suprimiu os níveis de citocina pró-inflamatórios. Os resultados semelhantes foram também observados em estudos conduzidos por outros autores com a utilização de várias espécies de vegetais, né, como mostrado no quadro acima, e também de algas marinhas, mostrado no quadro inferior.
Acredita-se, desse modo, que os polissacarídeos eles podem aliviar a colite regulando os níveis de células do sistema imunológico, interferindo na transdução da via de sinalização, regulando a secreção de citocinas inflamatórias e a abundância de microbiota intestinal, além de proteger a barreira imunológica da mucosa intestinal. Em modelos experimentais de diarreia, os estudos avaliados mostraram que o tratamento com polissacarídeos conseguiu regredir o número de episódios de diarreia, atuando em parâmetros que envolvem a redução da secreção de fluidos pelos enterócitos, aumento da reabsorção e diminuição da motilidade intestinal. Segundo Bezerra, em um estudo elaborado em 2018, o tratamento com a alga Gracilaria cervicornis apresentou diminuição significativa da frequência de defecação e do número total de fezes diarreicas, além de reduzir o volume intestinal por meio da diminuição da quantidade do conteúdo intestinal. O pré-tratamento com a alga Graciliaria caudata reduziu a perda de fluido e inibiu a diarreia, porém não reduziu o volume do conteúdo intestinal, semelhante a um estudo realizado por Costa, onde nesse estudo houve sim a redução do volume do conteúdo intestinal. De acordo, pode retornar para o antes, só um minuto. Pronto, pode passar. Pronto. De acordo com Souza, 2016, a administração do polissacarídeo de alga Iapneia falciformis inibiu o acúmulo de fluido intestinal e proporcionou o melhor efeito antidiarreico. Esse resultado ele foi semelhantemente verificado em pesquisas com polissacarídeos extraídos das espécies vegetais Anacardium occidentale e Anadenatera columbria. Através de análise desses estudos, pode-se observar que os resultados obtidos nos ensaios biológicos sugerem que a atividade antidiarreica dos polissacarídeos se deve à sua capacidade de alterar os parâmetros fecais, inibir o acúmulo de fluidos intestinais, estimulando a ativação da bomba sódio-potássio nos enterócitos e também por ela reduzir a motilidade gastrointestinal. Possivelmente por vias anticolinérgicas, opioides ou através do bloqueio físico do influxo intracelular de íons na mucosa, consequentemente inibindo as contrações do músculo liso intestinal. Visto suas propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, gastroprotetoras e antidiarreica, os polissacarídeos naturais eles surgem como uma alternativa interessante para o desenvolvimento de terapias inovadoras para os distúrbios gastrointestinais. No entanto, algumas questões permanecem sem solução nos estudos investigados, sugerindo que mais pesquisas sejam realizadas para estabelecer a real eficácia dos polissacarídeos, bem como a sua estrutura precisa e o seu peso molecular, a relação estrutura-atividade dos polissacarídeos no tratamento dos distúrbios gastrointestinais e mais experimentos clínicos para demonstrar a segurança e eficácia desses produtos naturais. Pode passar. Essas são algumas das nossas referências. E é isso. Muito obrigada. Boa noite a todos.